Olá, crianças, tudo bem? Vamos começar a nossa correção do livro EMAI, volume 2, atividade 20.6. Aqui nós vamos resolver alguns problemas, então fiquem ligadinhos. Número 1. Na festa de aniversário da Juliana, sua mãe fez 87 brigadeiros e 135 beijinhos. Quantos brigadeiros foram feitos a mais do que os beijinhos? Pega aí seu marca-texto e grifa a palavra a mais, porque essa é a nossa palavra-chave do problema, certo? Esse a mais significa que a mãe da Juliana está querendo juntar os brigadeiros com os beijinhos? Não, ela quer saber o quê? A diferença, beleza? Mas para a gente poder saber a diferença, no caso, a quantidade de brigadeiros precisa ser maior do que a quantidade de beijinhos. E isso está acontecendo aqui? Não. Acredito que ocorreu algum tipo de erro na hora da digitação, certo? Então, aqui nós vamos alterar isso. Nós vamos inverter, tá certo? Vai ficar assim, então. Na festa de aniversário da Juliana, sua mãe fez 87 brigadeiros e 135 beijinhos. Quantos beijinhos foram feitos a mais do que brigadeiros, ok? Bom, continuando. Se eu quero saber a diferença, que tipo de conta eu preciso fazer? Presta atenção, hein? Vamos montar a nossa conta? Eu vou colocar aqui centena, dezena e unidade, para a gente poder ordenar os números. Primeiro é o número maior, que é o 135, e depois o menor, que é o 87. Vou passar um traço embaixo e colocar o meu sinal de subtração, ok? Abaixo, vocês podem ver que eu coloquei uma régua numérica. Por quê? Vamos utilizar essa estratégia para a resolução do nosso problema, ok? Sabendo que do zero em diante é para a ordem crescente. E se eu pegar do 20 para trás, é em ordem decrescente, ok? Começando pela unidade. O 7 consegue chegar no 5? Vamos observar aqui na nossa régua numérica. Não. Por quê? Porque o 7 é um número maior que o 5. E os números, eles vão para frente, aqui no nosso caso. Tudo bem? O que eu preciso fazer, então? Pedir emprestado para o 3, que está lá na dezena, certo? Corto o 3. Fazendo isso, ele vai ficar com um número a menos, então ele vai ser agora o número 2. E o número 1 vai lá para a casa da unidade. O 7 consegue chegar no 15? Consegue, porque é um número maior, certo? Vamos contar aqui na régua numérica. 7, né? Contamos a partir do 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quantos números eu contei? Você fez aí a relação deles? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o 7, para chegar até o 15, é 8. Agora, na dezena. O 8 consegue chegar no 2? Observe na régua numérica. Não, por quê? O 8 é um número maior que 2. Ele não consegue ir para trás. Os números estão indo para a frente. Então, a gente vai pedir emprestado para o 1, que está lá na casa da centena. Eu vou cortar o 1, ele vai virar o 0 e passo o 1 para o lado da dezena, do lado do 2, que vai virar 12. Agora, o 8 consegue chegar até o 12? Consegue. Por quê? Porque o 12 é um número maior do que o 8. Vamos ver aqui na nossa régua numérica de quanto que a gente precisa para chegar até o 12, do 8. Olha o 8 aqui, não vou contar ele, vou contar a partir do 9. 9, 10, 11, 12. Quanto que eu precisei? Você fez a relação? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou precisar de 4. Qual que é a diferença entre beijinhos e brigadeiros? 48. Como esses problemas aqui nós temos múltipla escolha ao lado, vamos assinalar então essa resposta, certo? A letra A é 222, a letra B 212, letra C 87 e letra D 52. Nós temos a opção aqui 48? Não, ocorreu algum erro de digitação, certo? Então, eu vou incluir e peço que vocês incluam aí no livro de vocês também
a opção que é a letra E, de 48. Vocês podem fazer um X ou fazer um círculo, assim como eu fiz, porque fica visivelmente melhor para vocês, ok? Vamos para a próxima. Problema 2. A mãe de Juliana fez 3 bolos de 3 sabores: chocolate, baunilha e laranja. E 4 sabores de sorvete: creme, morango, chocolate e doce de leite. De quantas maneiras diferentes seus amigos poderão combinar sua sobremesa, escolhendo um sabor de bolo e um sabor de sorvete? Que festa bacana! Também quero participar quando acabar essa quarentena, hein? Desse jeito é muito bolo e muito sorvete. Então, esse problema aqui exige que nós façamos uma combinação. Então, eu vou colocar aqui os sabores de bolo, que é chocolate, baunilha e laranja. E os sabores de sorvete, que é creme, morango, chocolate e doce de leite. Bom, nós precisamos fazer o quê? Cruzar os sabores de bolo com os sabores de sorvete. Então, ó, chocolate com creme, chocolate com morango, chocolate com chocolate e chocolate com doce de leite. Isso vai acontecer com os outros 2 sabores de bolo, certo? Ok, mas que tipo de conta eu preciso fazer para chegar à quantidade de combinações? Bom, eu tenho aqui 3 sabores de bolo e 4 sabores de sorvete, certo? É uma quantidade razoável. Consigo fazer essa conta de cabeça. Mas e se fosse uma quantidade maior, por exemplo? Se eu quisesse contar as cadeiras de uma arquibancada de futebol, ou se eu quisesse contar de um cinema, ou fazer uma combinação maior, não é? Que tipo de conta eu preciso fazer? Imagine aquela conta que eu quero simplificar. Lembra qual que é? Isso mesmo, é uma conta de multiplicação. Então, aqui eu vou multiplicar o número 4, que é a quantidade de sorvetes, com 3, que é a quantidade de bolo. Passo um traço embaixo e coloco o meu sinal de multiplicação, certo? 3 vezes 4 é igual a 12. Tá, mas e se eu quisesse fazer uma outra conta, uma conta longa? O que eu ia poder fazer? Eu ia precisar repetir o número de sorvetes 3 vezes, que é a quantidade de bolo. Então, eu ia contar 4 mais 4 mais 4, que daria 12. Aqui nas nossas alternativas, eu tenho letra A, 1, B, 7, C, 9 e D, 12. Vou assinalar a letra D, que é 12. Então, de quantas maneiras diferentes seus amigos poderão combinar sua sobremesa, escolhendo um sabor de bolo e um de sorvete? Eles poderão combinar 12 vezes. Problema 3. Juliana e sua mãe fizeram saquinhos com lembrancinhas de seu aniversário. Elas compraram 48 pirulitos para colocar em 8 saquinhos. Cada saquinho deverá ter a mesma quantidade. Quantos pirulitos elas colocaram em cada saquinho? Primeiro, a gente precisa observar a palavra-chave aqui. Pega aí o marca-texto. Aqui, a palavra-chave que eu identifiquei foi colocar. Por quê? Esse colocar é um colocar de distribuir, de dividir. Imagina que você foi numa festa infantil. Eu posso dar 48 pirulitos para uma criança só? Não. Ou eu posso dar 5 pirulitos para uma e 2 pirulitos para outra? Também não. Então, esse colocar é um distribuir, dividir. Por quê? Eu preciso colocar uma quantidade igual para todos dentro do saquinho, certo? Para a gente poder dividir, o que a gente precisa fazer primeiramente? Eu vou colocar aqui uma estratégia, que é aquela de fazer os desenhos, certo? Quando a gente inicia. Então, eu coloquei 8 partes e nelas precisam ter quantidades de pirulito iguais, ok? Eu posso ir desenhando uma bolinha em cada um até dar 48, certo? É uma quantidade
pequena, porém eu posso me confundir. E se for uma quantidade maior? Então, o que eu preciso fazer? Vamos aprender a fazer a continha de divisão. Recapitulando aí, olha só. Vou colocar o número 48 e depois vou fazer um L bem grandão. Dentro dele, eu vou colocar o 8. Depois, vou colocar o sinal de multiplicação embaixo. Por quê? A divisão e a multiplicação estão relacionadas, certo? E agora vai começar. Eu consigo dividir 4 pirulitos para 8 crianças? Não, eu não consigo. Por quê? Se eu fizer isso, 4 crianças vão ficar sem pirulito e outras 4 vão ficar chupando pirulito, certo? Então, não dá. O que eu preciso fazer? Juntar o número. Vou utilizar o 48. Então, eu vou lá na tabuada do 8, ver qual é o número que vezes 8 vai dar 48, certo? Identifiquei que aqui é o número 6. Então, do lado do sinal de multiplicação, eu vou colocar o número 6, que é 6 vezes 8 dá igual a 48. Passo um traço embaixo e agora eu vou utilizar a subtração, ok? Se eu tenho 8 balas e comi as 8, eu fiquei com 0. Se eu tenho 4 balas e comi as 4, fiquei com 0. Então, quantos pirulitos elas colocaram em cada saquinho? 6 pirulitos, ok? Aqui nas minhas alternativas eu tenho a letra A, que é 6, letra B, 40, letra C, 56 e a letra D, 38. Vamos assinalar a letra A, ok? 4. Amanda quer encher uma garrafa PET de 2 litros com água. Quantos copos cheios ela utilizará para cumprir a tarefa, sabendo que a capacidade do copo utilizado é 200 ml? Então, vamos relembrar alguns conceitos aqui, certo? Eu sei que para ter 1 litro, eu preciso de 1000 ml. E para ter 2 litros, eu preciso de 2000 ml. Então, como que a gente vai chegar nessa quantia de copos para ter a quantidade de litros necessários? No caso, 2 litros, que é o que a Amanda precisa, certo? Lembrando que, para chegar ao litro, eu preciso transformar o ml, fazer aquela conversão, certo? Então, eu realizei alguns desenhos aqui, acompanhem comigo. Um copo tem 200 ml, então eu preciso acrescentar mais alguns, certo? Para 2 copos, eu vou ter 400 ml. Ainda não cheguei na minha quantidade necessária. Então, vamos lá. 400 mais 200 vai dar 600. 600 mais 200, 800. Para chegar ao 1000, eu vou precisar de mais 200. Então, vou acrescentar mais um copo, certo? Com 5 copos, eu cheguei a 1000 ml. Se eu preciso de 2000 ml, eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar essa quantia. Então, eu vou acrescentar mais o quê? Mais 5 copos, certo? Sendo assim, 1000 mais 1000 é igual a 2000 ml, certo? Então, de quantos copos a Amanda vai precisar para encher essa garrafa PET? De 10 copos, certo? Então, vai lá e anota a sua alternativa correta, certo? Espero que tenham gostado e aprendido. Obrigada, até a próxima e beijinhos. Tchau, tchau!